o projeto ferroviário Belgrado-Budapeste, apesar de seu impacto transformador no transporte ferroviário, sempre será marcado por uma grande tragédia. Em 1º de novembro de 2024, por volta das 11h50, a marquise, acima da entrada principal da estação ferroviária de Novi Sad, desabou, tirando a vida de 16 pessoas e deixando uma jovem gravemente ferida. Embora a estação de Novi Sad fizesse parte do projeto e já tivesse sido inaugurada cerimonialmente 2 vezes, primeiro em 19 de março de 2022 e novamente em 5 de julho de 2024, quando a reconstrução foi declarada concluída, o desabamento poucos meses depois chocou o público e ofuscou a tão aguardada conclusão da ferrovia Belgrado-Budapeste. Após o ocorrido, vários funcionários do governo, gestores de infraestrutura ferroviária, empreiteiros e membros das equipes de projeto e supervisão foram presos. Apesar da acusação apresentada, ainda não há explicação oficial clara e várias teorias seguem sobre a causa do desabamento. Como o caso ainda está sendo julgado nos tribunais, não queremos prejulgar o resultado, mas esperamos que a justiça seja feita no final. A tragédia provocou protestos generalizados em todo o país, mergulhando a Sérvia em uma crise política e social. A indignação pública sobre responsabilidade faz a inauguração da ferrovia ser parte do contexto maior de instabilidade política. Por causa disso, a inauguração oficial da linha ferroviária, originalmente planejada para o final de novembro de 2024, foi adiada. Portanto, boa parte deste vídeo foi preparada há quase um ano. Por respeito às vítimas, esperamos até que a linha fosse oficialmente inaugurada, atualizando-as o material nesse meio tempo para refletir os últimos acontecimentos relacionados ao projeto. Portanto, este vídeo vai explorar os detalhes desde o escopo e financiamento até o progresso da construção e o impacto após a sua inauguração. Para encontrar as origens do projeto, não precisamos voltar muito no passado. O projeto foi mencionado pela primeira vez em 2013, durante a segunda cúpula em Bucareste, como parte da plataforma 16+, um fórum diplomático entre 16 países da Europa Central e Oriental e a China. Em dezembro de 2014, Belgrado sediou a terceira cúpula, durante a qual foi assinado um memorando de entendimento e cooperação sobre o projeto ferroviário húngaro-sérvio de Belgrado a Budapeste, entre China, Hungria e Sérvia. Em 2015, tanto a Hungria quanto a Sérvia já haviam começado a trabalhar em estudos de viabilidade e a examinar soluções alternativas, que contribuiriam para a construção de uma linha ferroviária de via dupla para tráfego misto entre essas duas capitais. O objetivo era reduzir o tempo de viagem para menos de 3 horas, respeitando todos os padrões europeus de interoperabilidade ferroviária. Naquela época, a ferrovia Belgrado-Budapeste era majoritariamente de via única, com 350 quilômetros no total, 184 quilômetros na Sérvia e 166 quilômetros na Hungria. Devido ao mau estado da linha férrea, o tempo de viagem de trem de Belgrado a Budapeste ultrapassava 8 horas e a velocidade comercial dos trens era de cerca de 40 km por hora. No vídeo de hoje, o foco será na execução do projeto dentro do território da Sérvia, embora também mencionemos alguns detalhes sobre o trecho na Hungria. Pretendemos abordar isso em um novo vídeo assim que estiver concluído. No lado sérvio, a ferrovia tem 3 trechos distintos, desenvolvidos como projetos separados com financiamentos diferentes, do centro de Belgrado a Stara Pazova, de Stara Pazova a Novi Sad e de Novi Sad à fronteira com a Hungria. O trecho entre Belgrado e Stara Pazova, com 34,4 quilômetros, é usado pelas rotas Belgrado-Zagreb e Belgrado-Budapeste. Uma característica desse segmento é que a parte entre Estação Central de Belgrado e Batenica integra o entroncamento ferroviário de Belgrado, servindo trens intermunicipais e suburbanos pelo serviço Bejevos.
Dadas as limitações da infraestrutura existente, esse trecho foi reconstruído para permitir velocidades de até 120 km por hora. De Batenica até Starapazova, a linha férrea se expande para 4 trilhos para separar as duas ferrovias de via dupla, uma indo em direção a Zagreb e a outra em direção a Budapeste. No trecho em direção a Stara Pazova, os trilhos foram projetados principalmente para suportar velocidades de até 200 km por hora. A modernização desta ferrovia foi garantida por meio de um acordo comercial de 350 milhões de dólares entre a Sérvia e um consórcio liderado pela China Railway International Company e pela China Communications Construction Company. O acordo foi assinado na Letônia em novembro de 2016. Em maio de 2017, durante o Fórum para a Cooperação Internacional em Pequim, um acordo de empréstimo foi finalizado com o Banco de Exportação e Importação da China, sob a iniciativa Um Cinturão, uma Rota. O empréstimo cobriu 85% do projeto e a Sérvia financiou os 15% restantes. O projeto incluiu todos os aspectos de serviços, aquisição, construção e instalação necessários para a reconstrução completa da linha ferroviária. As obras de construção do projeto começaram em dezembro de 2017. Vale destacar que, embora o plano original fosse realizar as obras mantendo o tráfego ferroviário operacional, todos os serviços foram suspensos durante todo o ano de 2018 até Novi Sad. Isso causou a paralisação total dos serviços de passageiros e o desvio do tráfego de cargas para rotas alternativas, aumentando muito o tempo de viagem. Como resultado, grande parte da carga foi transferida para o transporte rodoviário e alguns fluxos de trânsito passaram a evitar completamente o país. Vamos discutir a conclusão das obras neste trecho mais adiante, já que a construção do trecho de Stara Pazova até Novi Sad começou aproximadamente na mesma época. O trabalho neste trecho não foi realizado pelos chineses, mas sim pelos russos, especificamente pela empresa russa RGD International. Isso ocorreu porque o financiamento veio de um empréstimo de exportação russo, formalizado em acordo assinado em janeiro de 2013. O valor total do acordo foi de 800 milhões de dólares, com aproximadamente 940 milhões de dólares, financiando vários projetos, incluindo o trecho de Stara Pazova a Novi Sad. O empréstimo financiou 85% do projeto e a Sérvia arcou com os 15% restantes. Vários outros projetos também foram financiados sob este acordo. Este trecho de 40,4 quilômetros é a parte mais difícil de toda a linha ferroviária, considerando seus desafios topográficos, geotécnicos, hidrológicos, espaciais, urbanísticos e ambientais. O trabalho foi dividido em 3 partes, com base em diferentes necessidades de construção. A parte mais difícil foi o complexo Chartanochi, onde a linha ferroviária sinuosa nas encostas de Fruška Gora foi redesenhada para alta velocidade. Isso foi alcançado por meio da construção de um túnel e um viaduto. O complexo tem 2 túneis de 1,2 quilômetros e um viaduto com 2 pontes que somam 3 quilômetros. O viaduto é sustentado por 58 pilares, sendo o mais alto deles, com 28 metros de altura. Além disso, por estar perto do Danúbio, as condições geológicas para a construção foram muito desafiadoras. O valor total da obra foi de 337 milhões de dólares. A construção começou em agosto de 2017 e a Rezado Internacional concluiu a obra em março de 2021, quase 5 meses antes do previsto e sem estouro de custos. A segunda fase da obra incluiu reconstrução e instalação de trilhos, além de melhorias nas estações, túneis e viaduto. A velocidade de projeto para este trecho é de 200 km por hora.
No entanto, em áreas mais urbanizadas, restrições de planejamento urbano reduziram a velocidade para 160 km por hora entre Sremski Karlosit e Petrovaradin, e para 100 km por hora de Petrovaradin até Novi Sad. Esta fase teve um valor total de 255,6 milhões de dólares, com início das obras em março de 2018 e conclusão em novembro de 2021. A terceira fase concentrou-se na eletrificação e na instalação de sistemas de sinalização e telecomunicações. Houveram atrasos durante essa fase quando ficou evidente que integrar os sistemas de sinalização dos empreiteiros russos e chineses representava um risco à segurança durante as operações. Consequentemente, a RJD Internacional concluiu apenas a eletrificação, enquanto as empresas chinesas ficaram responsáveis pela instalação do sistema de sinalização, assim como fizeram na primeira etapa do projeto. O sistema de sinalização instalado foi o European Rail Traffic Management System, nível 2, com o Global System for Mobile Communications, MOM, Railway, como principal sistema de telecomunicação. Além disso, foram instalados sinais ao longo da via, utilizando a tecnologia PEZB em DUC, compatíveis com a maioria dos veículos ferroviários na Sérvia. Isso garantiu a interoperabilidade da ferrovia para um tráfego internacional significativo e a operação eficiente dos serviços ferroviários nacionais. RGD Internacional iniciou a eletrificação e a instalação da rede de catenária e da infraestrutura elétrica em janeiro de 2021, concluindo o trabalho em março de 2022. O trabalho custou 63 milhões de dólares. O consórcio chinês instalou sistemas de sinalização, telecomunicações para até 200 km por hora e controle de trens, com trabalho avaliado em 58,9 milhões de dólares. Todo o trabalho foi concluído até março de 2022. Os testes da ferrovia foram realizados pela Deutsche Bahn Systemtechnik, que é especializada em testes dinâmicos, utilizando veículos e equipamentos de medição especializados. A certificadora Ricardo, organismo notificado, confirmou que a ferrovia atendia aos padrões da União Europeia. Em abril de 2021, foi assinado um contrato de aquisição de 3 trens Stadler KIS, projetados para atingir velocidades de 200 km por hora, no valor total de 52 milhões de euros. Devido ao momento tardio da aquisição, a Stadler foi a única empresa na Europa capaz de cumprir o cronograma apertado de entrega, pois já havia fabricado os trens para um sistema de 15 kV para outro operador europeu, que posteriormente foi convertido para o sistema de alimentação exigido de 25 Gokkum V50 Harrods. O último trem foi entregue em março de 2022, possibilitando a inauguração oficial da linha em 19 de março. A nova linha ferroviária logo ganhou grande popularidade. Foram oferecidos bilhetes promocionais a um preço reduzido de apenas 3,4 euros e os trens Stadler KIS foram batizados com o nome Falcão para este serviço. O tempo de viagem entre as duas maiores cidades da Sérvia, Belgrado e Novi Sad, foi reduzido para apenas 36 minutos, levando a trens lotados quase imediatamente após o lançamento. A Serbia Train, operadora nacional de transporte ferroviário de passageiros, informou que entre 19 de março e 31 de dezembro, 2,3 milhões de passageiros foram transportados somente nesta rota, em comparação com 3,4 milhões de passageiros em todas as outras rotas somadas durante todo o ano. Esse crescimento continuou em 2023, com a Serbia Train transportando 3,7 milhões de passageiros,
e alcançando 282 milhões de passageiros quilômetro, enquanto em 2024 os números subiram para 4,1 milhões de passageiros e 313 milhões de passageiros quilômetro na rota de 75 quilômetros entre Belgrado e Novi Sad. Notavelmente, isso representou quase 50% do volume total de transporte de passageiros em todas as outras linhas da Sérvia, que somam um total de 3.300 quilômetros. O serviço operava 64 trens diários em ambas as direções e oferecia 3 tipos de serviços: intermunicipal, regional e Regio Express. Os tempos de viagem para o serviço Falcão variavam entre 36 e 49 minutos, dependendo se era um intermunicipal ou Regio Express. O serviço regional era realizado com trens Stadler Flirt, com velocidade máxima operacional de 160 km por hora. Muitos passageiros passaram a usar o trem diariamente entre as duas cidades, principalmente para ir ao trabalho. Ao mesmo tempo, persistiu um grande problema: a falta de integração entre as estações ferroviárias de Belgrado e o transporte público da cidade. Em muitos casos, os passageiros perceberam que o tempo necessário para chegar ao destino final dentro de Belgrado era maior do que a própria viagem de trem. No entanto, após a tragédia de novembro de 2024, a estação Novi Sad foi considerada insegura para os passageiros devido à possível instabilidade estrutural e posteriormente foi fechada. Como resultado, os trens deixaram de ir diretamente para Novi Sad, passando a terminar na estação Petrovaradin, nos subúrbios, com ônibus fazendo o transporte dos passageiros até o centro da cidade. Esse arranjo levou a uma queda acentuada no número de passageiros, com apenas 1,6 milhão de pessoas transportadas nos primeiros 6 meses após o colapso. Agora, vamos voltar ao trecho da linha ferroviária de Novi Sad até a fronteira com a Hungria, que tem um comprimento restante de 108 quilômetros. A rota ferroviária existente passa pelo terreno plano da planície panônica, com longos trechos retos, tornando essa paisagem ideal para transformar a linha em uma que suporte velocidades de 200 km por hora. O único desvio significativo da rota atual ocorre próximo à cidade de Verbas. A ferrovia de via dupla contorna a área populosa, seguindo por um novo corredor ao redor de Verbas, com a nova estação de passageiros de Verbas, localizada em um ponto diferente, mas bem conectada à cidade. Após a estação de Verbas, a linha férrea atravessa um viaduto de 1,4 quilômetros que passa sobre a ferrovia Vrbas-Sombor e a estrada, a zona industrial de Verbas e o Grande Canal, antes de se juntar novamente ao corredor ferroviário existente. Curiosamente, com a construção desse viaduto ferroviário, a cidade de Verbas será literalmente atravessada pela linha férrea, melhorando significativamente a segurança geral do trânsito. O trecho foi feito pelas mesmas empresas chinesas do primeiro, com financiamento garantido por acordo de empréstimo assinado em abril de 2019 com o Banco de Exportação e Importação da China. O contrato comercial final, que fixou o valor do projeto em 1,2 bilhão de dólares, abrangia tanto o trabalho de projeto quanto o de construção. A construção começou em novembro de 2021 na estação Novi Sad, com a data de conclusão prevista para agosto de 2025. No entanto, houve uma forte pressão para concluir as obras mais cedo, o que de fato aconteceu, embora ainda reste saber se isso ocorreu às custas da qualidade. As mesmas empresas que realizaram os testes e a certificação nos 2 trechos anteriores também foram responsáveis por este. A ferrovia foi inaugurada sem muita cerimônia e com outra grande preocupação. 4 das 5 estações do trajeto foram consideradas inseguras para passageiros. Mesmo assim, o transporte de cargas foi iniciado em 5 de outubro, seguido pelo serviço de passageiros em 8 de outubro.
A modernização dessa linha ferroviária reduziu drasticamente o tempo de viagem, diminuindo o trajeto Belgrado-Subotica para apenas 79 minutos, enquanto a viagem Novi Sad-Subotica agora leva apenas 41 minutos. Os trens interrádio vão operar um pouco mais devagar, com tempos de viagem de cerca de 54 minutos de Novi Sad a Subotica e aproximadamente 99 minutos de Belgrado a Subotica. Para expandir ainda mais a frota que atenderá essa linha, a Sérvia assinou um acordo comercial em outubro de 2023 para a compra de 5 trens capazes de atingir velocidades de até 200 km por hora, no valor de 54 milhões de euros. O primeiro desses 5 trens de alta velocidade, fabricado pela Corporação Chinesa de Material Rodante Ferroviário, foi apresentado em junho de 2024. 2 trens já foram entregues e testados na Sérvia, no Centro de Testes Velum, para homologação conforme padrões da União Europeia, enquanto outros 3 estão a caminho do país. Espera-se que os novos trens entrem em operação a partir de janeiro de 2026. Os novos trens chineses também operarão sob a marca Falcão e são projetados especificamente para a linha ferroviária modernizada e atualizada na Sérvia e na Hungria. Eles foram cuidadosamente adaptados para atender aos requisitos da futura ferrovia Belgrado-Budapeste, ao mesmo tempo em que cumprem especificações técnicas adicionais e seguem padrões que permitirão o uso sem interrupções em ambos os países. Esses novos trens de alta velocidade têm capacidade para 250 assentos, com compartimentos de primeira e segunda classe. Os trens têm 103 metros de comprimento e são capazes de atingir velocidades de até 200 km por hora. Cada trem é composto por 4 vagões, 2 motorizados e 2 reboques, e estão totalmente em conformidade com os padrões da União Europeia. Os trens possuem sistemas inteligentes para manutenção, bilhetagem, monitoramento e assistência à condução. O trem tem cerca de 1.000 pontos de monitoramento para acompanhar seu status, fornecimento de energia de alta tensão, sistema de tração, condições dos freios e sistemas de energia auxiliar. Além disso, a interface do usuário do trem suporta sérvio, húngaro, inglês e alemão, com os monitores a bordo fornecendo informações tanto em sérvio quanto em húngaro. As previsões indicam que o tempo de viagem entre Belgrado e Budapeste cairá para apenas 2 horas e 40 minutos. Adicionando mais 2 horas e 40 minutos de Budapeste até Viena, significa que em cerca de 6 horas a grande comunidade sérvia na Áustria poderia chegar a Belgrado de trem. Com cerca de 300 mil sérvios na Áustria, essa rota pode gerar tráfego significativo, transferindo muitos passageiros do avião e carro para os trens. No entanto, alcançar isso depende totalmente da conclusão do trecho ferroviário na Hungria. A construção da parte húngara do projeto só começou em outubro de 2021. A principal causa do atraso foi o processo preliminar de infração iniciado pela Comissão Europeia contra a Hungria em maio de 2016, que levantou preocupações sobre corrupção, irregularidades no processo de licitação e incertezas quanto ao envolvimento das ferrovias estatais húngaras. Notavelmente, o governo húngaro classificou tanto o estudo de viabilidade quanto o contrato como sigilosos por 10 anos, deixando o público sem acesso a informações sobre os possíveis benefícios ou desvantagens do projeto. A primeira licitação para a modernização da ferrovia foi lançada em dezembro de 2017, após a cúpula de Budapeste da plataforma 16+1. No entanto, ela foi invalidada depois que o custo estimado do projeto aumentou cerca de 10%. Um ano depois, em dezembro de 2018, o governo húngaro iniciou um novo processo de licitação pública. 2 consórcios, ambos com empresas chinesas de construção, fizeram propostas. Em 2019, o consórcio CRE venceu a licitação.
Ele é 50% de propriedade da China Railway Group Limited, por meio de suas subsidiárias, enquanto os outros 50% pertencem à RM International, uma unidade da Opus Global da Hungria. Vale ressaltar que a RM International pertence a Lotink Mészáros, um amigo próximo do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, que recentemente se tornou a pessoa mais rica da Hungria. A construção do trecho húngaro está sendo financiada por um empréstimo de 1,9 bilhão de dólares do Banco de Exportação e Importação da China, tornando-se o investimento ferroviário mais caro da história da Hungria. O trecho de 152 quilômetros foi projetado para velocidades de 160 km por hora, em vez dos 200 km por hora aplicados na Sérvia. A rota vai de Kelebia, no sul da Hungria, até Budapeste, passando por áreas rurais com terreno plano e sem obstáculos naturais. No entanto, a linha contorna centros comerciais importantes como Szeged, apesar das conexões ferroviárias dessas cidades com Budapeste estarem em más condições. Houve vários problemas ao longo do caminho, mas vamos abordar isso em um vídeo futuro. O prazo atual para a conclusão é o final de 2025. Se esse prazo será cumprido ainda não se sabe, mas uma coisa é certa. O maior vencedor nesse projeto é, sem dúvida, a China. Uma parte significativa do investimento retorna para as empresas chinesas contratadas para construir a linha, e o projeto serve como referência para as capacidades de construção ferroviária da China, podendo abrir caminho para futuros projetos dentro da União Europeia. Essa ferrovia também faz parte de uma iniciativa mais ampla conhecida como Linha Expresso Terra-Mar China-Europa, que visa conectar Budapeste, Belgrado, Escópia e Atenas. Como parte desse projeto maior, em 2017, a China adquiriu o Porto de Pireu por meio da COSTCO, uma grande empresa estatal chinesa. Desde então, o porto se tornou um ponto de entrada fundamental para produtos chineses na Europa. Se você quiser ver uma análise sobre o Porto de Pireu e suas conexões ferroviárias com a Europa Central em nosso canal, deixe-nos saber nos comentários. Ficaremos felizes em abordar esse tema se houver interesse suficiente. Esperamos que você tenha gostado deste mergulho profundo na ferrovia Belgrado-Budapeste. Se você quiser nos apoiar na criação de mais conteúdos como este, considere se juntar à nossa comunidade no Patreon, onde você terá acesso a conteúdos exclusivos e bastidores. Você também pode nos apoiar com uma doação única pelo PayPal, porque toda contribuição nos ajuda a continuar trazendo vídeos bem pesquisados sobre temas complexos de ferrovias. E não se esqueça de clicar no botão de Seja Membro no YouTube para se tornar um membro do canal. Ao se tornar membro, você terá acesso a benefícios especiais, incluindo acesso antecipado aos vídeos e interação direta com nossa equipe. Seu apoio é fundamental para nos ajudar a manter o canal forte e continuar oferecendo análises aprofundadas sobre projetos globais importantes como este. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo no próximo vídeo!